Meus amigos, vamos lá porque tem reviravolta no mercado da bola do esporte em relação a contratações, beleza? Eu vou explicar para vocês todos os detalhes sobre jogadores. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês. Meu irmão, o esporte só tem sondagem, Jackson. Tu traz que o esporte tá para contratar A, para contratar B, mas não vem ninguém. Exatamente, mesmo, porque o esporte ainda carrega a herança do ano passado, beleza? Tem herança que o Yuri Romão deixou e isso atrapalha muito quando a gente vem falar aqui que o esporte está conversando com o jogador e acaba dando errado. Mas tem hoje que podem dar certo e eu vou trazer para vocês agora, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar aqui primeiro, tá? Sobre retornos de jogadores, tá bom? Tem dois jogadores que estão retornando, já treinaram essa semana, que podem ajudar o esporte nesse jogo contra o Fortaleza, na Série B e tudo mais, tranquilo? O primeiro é o cara que, para mim, o esporte deveria emprestar, que é Zé Roberto. Zé Roberto está de volta, treinou tudo mais, só que o ponto de Zé Roberto é que eu acho que hoje ele não consegue ajudar a gente no que a gente está precisando. Principalmente porque o centroavante que a gente tem hoje, que é Perotti, a bola não está chegando nele. Então a gente precisa de outras funções para poder municiar Perotti. E aí sim, a bola está chegando Perotti, a gente precisa do jogador para o segundo tempo. E aí vem o outro ponto, que a gente ainda tem Yuri Castilho que pode fazer essa de Zé Roberto. E o ponto principal, falando de Zé aí, é que o cara se machuca muito. Então eu acredito que ele precisa... E o esporte precisa conversar com ele, libera o jogador para ele procurar outro clube, divide salário porque tem contrato com o cara. É um cara do bem, tá certo? Não estou dizendo que é um cara do reduzir o salário dele, mas a gente precisa de jogadores hoje que decidam, tá certo? Que decidam, como eu já disse, toda vez que eu falo de Perotti, 4 bolas para o Perotti, ele faz 2. No caso de Zé Roberto, a bola, ele é muito mal posicionado, ele é um cara que não tá numa vibe muito boa, e principalmente falando de lesões, beleza? Então, eu emprestaria Zé, mas ele está retornando. O outro, meus amigos, é Cleison, tá? Cleison também está retornando. Só que ainda não está no seu preparo físico ideal, mas tudo indica que nesse próximo jogo ele volta, tá bom? Ele pode entrar sim nesse jogo contra o Fortaleza, no jogo de domingo contra o Fortaleza. Ele pode entrar no jogo, mas ele está de volta. Cleison está de volta. Para mim, e o zum que acontece lá dentro, Cleison precisa ser emprestado, precisa ser liberado, o mesmo estilo de Max. São 4 jogadores, desses aí 3 já estão confirmados. O primeiro foi Raus, que eu trouxe para vocês aqui, em primeira mão, que Raus não ia ficar no esporte, aí já está clube sondando o Raus, o esporte já está conversando que é o clube de Portugal. O outro, Max, eu também trouxe para vocês em primeira mão, que iria deixar o esporte, já voou, já está na Chapecoense, e teve a questão também do outro jogador, que é Gustavo Maia. Gustavo Maia também, já estão procurando um time para Gustavo Maia. E o outro que eu já falei para vocês e vou confirmar, que é Cleison, tá? Cleison, o Sport tá procurando um clube porque não tem como, tá? Não tem como a gente brigar para subir para a Série A com um cara que vai fazer 70 jogos se ele entrar em campo contra o Fortaleza e só tem um gol. Isso não existe, ele pode ter o nome de qualquer coisa, Gandulinha, lateral esquerdo, ser qualquer torcedor, mas atacante, Cleison não é. Me desculpa aí quem torce por Cleison, mas ele não é. Ou não deu certo no esporte, tá? Eu não digo nem que deu certo, porque são vários clubes que Cleison passou e todos esses clubes ele pegou um gol no esporte. Então assim, são 69 jogos somando com o esporte também, tá certo? Mas Cleison tá retornando, tá certo? Agora bora lá aqui, meus amigos, em relação à atualização de jogadores. Tá bom? O primeiro aqui é Ítalo Carvalho, que é o centroavante que eu trouxe para vocês essa semana. Ítalo Carvalho, o Sport ainda está negociando. Tá bom? O Sport está negociando com o Ítalo Carvalho, mas ele é o segundo plano para centroavante. O primeiro é Alex Bruno, que o Asa já recusou a primeira proposta do Sport. O Sport ofereceu 300 mil por empréstimo. O Asa estava querendo 5 milhões, disse que diminuía, mas por 300 mil eles não querem liberar Alex Bruno. E é o que dá. O Sport até tinha um pano na manga em relação ao Alex Bruno, que o Sport disse, tem bronca não, vocês ficam com ele aí até agosto. Agosto a gente traz o jogador. Mesmo assim, o Asa não quis. Porque a Série D, que é o que o Asa joga, que termina lá para setembro. Então o Sport quis deixar até agosto para ver se quando o Asa fosse eliminado vinha. Mas o Asa não quis conversa, tá querendo mais grana e o Sport ainda tá conversando, tá certo? Não é descartado,
mas o Sport está conversando em relação a Alex Bruno. E se não der certo, tem a questão de Ítalo Carvalho, que eu trouxe para vocês. Não vou entrar em tantos detalhes sobre o jogador, mas em relação a Ítalo Carvalho, a atualização é essa, tá certo? Que ele é o segundo plano se não der certo com o Alex Bruno. Só que o Sport também tem que conversar com Volta Redonda, é o rolo da bexiga, porque o Paysandu comprou o jogador, uma parte do jogador, mas falta pagar R$1 milhão. Só que o jogador joga no Paysandu, mas é jogador do Volta Redonda. Então é atleta do Volta Redonda, então o rolo da bexiga ainda falta R$1 milhão. Então tá vendo aí se o Sport assume esse R$1 milhão, ou se e paga o que o Paysandu foi lá e pagou pelo jogador. É um rolo da bexiga, fica um pouco mais difícil. Se eu fosse o Sport, iria atrás de outro atleta, nem é Alex Bruno, porque o Asa já tá dando não faz tempo, e muito menos esse Ítalo, que eu não gostei. Eu já disse que eu não contrataria ele se fosse minha responsabilidade cuidar de atletas a serem contratados pelo Sport, beleza? O outro aqui, meus amigos, é o jogador Jean Carlos, que eu trouxe também para vocês, que o Sport entrou em contato e tudo mais. Só que o jogador estava capengando para vir para o Sport, só que pesou duas coisas. O primeiro, ele é ídolo, entre aspas, tá? Lá no Náutico. Ele é ídolo do Náutico, a torcida do Náutico gosta muito dele. Ele já está em fim de carreira e já ganhou muita grana. Então, assim, ele já tem seus 34 anos, é um jogador que é identificado lá. O Sport já tentou várias vezes e ele até penou para vir para cá. Só que tem um detalhe, ele já jogou com Vinícius, que está hoje lá no Náutico, e Vinícius foi diretamente conversar com ele. Disse que o Náutico estava precisando dele, que ele viesse e tudo mais. A Hélio dos Anjos também entrou na briga e provavelmente o Sport perdeu o jogador, tá certo, pro Náutico. Era uma briga injusta pela questão do cara já ter passado pelo Náutico. Não é nem questão salarial, porque salarial ele sabe que o Sport vai pagar mais. É mais a questão de identificação com o time. Só que o Sport também, o zum aí da imprensa, que o Sport não mandou proposta nenhuma. Não, o Sport não mandou proposta nenhuma pro Jean Carlos, mas mandou, tá? A gente tem que ser, a verdade tem que ser dita. Levou um balão provável que já iria levar e Jean Carlos está indo pro outro lado, tá certo? Tudo pode mudar? Tudo pode mudar. Porque eu já vi jogador posar com a camisa do Sport e no outro dia aparecer no Arruda. Acontece, é futebol, tá certo? As coisas mudaram faz muito tempo. Mas pode acontecer ainda de Jean Carlos chegar aqui na Ilha do Retiro. Mas é muito pouco provável. Já estão alinhando algumas coisas, o restante ali em relação a ele ir pro Náutico, beleza? E o Náutico vai ter um bom meia. Porque para mim, falando de Jean Carlos, o Sport fechado com Jean Carlos é o que a gente precisa hoje. Mesmo o jogador estando velho, tá certo? Mas é um jogador que bate falta, sabe bater muito bem falta. Aí eu falo pro ponto que a gente hoje não tem batedor de falta. Felipinho acertou uma falta ou outra, mas não é nem a dele, porque o último jogo do Sport, quem bateu falta foi Iago Felipe. Iago Felipe tava batendo falta, só para você ver a situação. É um bom batedor de escanteio, é um cara que sabe flutuar pelos dois lados, que se eu for comparar ele com o Depena, não tem nem comparação. Depena hoje não consegue flutuar pelos dois lados do campo. É um jogador que é muito dinâmico. Se doa dentro de campo, para uma Série B eu acredito que seria boa para o Sport, tá? Mas já não veio para o Sport e boa sorte lá no Náutico que não suba para a Série A, beleza? Mas bora lá, meus amigos. E o outro aqui, tá bom? Que é o ponto principal, que é Derek Lacerda. Que é o ponto que eu trouxe para vocês no começo do vídeo aqui, quando a gente começou a conversar. Eu disse, o Sport não tá conseguindo jogador porque também tem muita coisa do ano passado. Do ano passado, que da gestão de Yuri Romão, que deixou o Sport destruído. Não só financeiramente, tá? Que agora o Sport consegue pagar um saláriozinho melhor, conseguiu deixar a folha redondinha, acertou com patrocinadores e tá conseguindo arrecadar uma grana boa com algumas coisas que o Sport tá fazendo dentro do clube. Só que, meus amigos, tem um rolo aí que Derek alinhou com o Sport, como eu já disse para vocês. Ele mora em Recife, a esposa também, provavelmente não, né? Possivelmente é casada com o cara, também mora em Recife, não quer sair daqui. Então, a família do cara, tudo aqui, ele se identificou muito com o Sport no ano passado. Foi um dos melhores anos que ele teve na carreira dele, principalmente jogando a Série A, e ele quer sim voltar. Agora não depende só do jogador, depende do Cuiabá. Só que o nosso amigão Yuri Romão comprou um cara, do tal de Matheus Alexandre, não pagou a primeira, tá? Esse ano deixou uma parcela para maio, não tinha como pagar $500 mil, que dá em torno de 2,5 milhões de reais.
agora por Matheus Alexandre, e tinha uma cláusula lá que se o Sport não pagasse essa segunda parcela, foi dividido em 3 parcelas de $500, se não pagasse essa primeira parcela, teria que pagar a última, que venceria em dezembro. Então o Sport está devendo 2 parcelas, mais ou menos aí $1 milhão, tá certo? Para o Cuiabá, o presidente do Cuiabá, tá querendo o dinheiro todo, não quer negociar com o Sport, tá fazendo o jogo duro, e quando chegou na mão dele a decisão de liberar Derek, ele disse que não ia liberar Derek só se o Sport pagar o valor que está devendo, aí sim ele vai lá e pode ser que ele libere Derek para vir para o Sport. Então assim, é quase impossível, tá? Porque o Sport não vai pagar aí basicamente R$5 milhões agora no talo para pagar por Matheus Alexandre, porque esse rolo de Matheus Alexandre até o Sport está dependendo de uma grana que vem do Remo para poder ir pagar, completar, para poder pagar essa questão de Matheus Alexandre. Então assim, eu acredito que não vai rolar Derek, infelizmente. E como eu digo para vocês, tá? Não é que eu estou trazendo essa informação aqui que vai ser prego batido e ponta virada. Futebol é dinâmico. Tudo pode mudar. Derek pode conversar com o cara lá, acostumando Cuiabá, e eles liberarem o jogador, o empresário também, tudo pode mudar. Mas hoje, Derek é muito difícil chegar no Sport, que seria outro jogador que eu trouxe para vocês também, que a gente ia precisar muito. Não como centroavante, tá? Mas como ponta esquerda, e eu trouxe um vídeo explicando isso para vocês também, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolo todinho. Qual desses jogadores vocês queriam de verdade no Sport para a sequência da Série B? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.